Olá, olá, muito boa noite, galera do Gravando Ideias. Esse era meu chamado nos meus podcasts. Vamos entrando, vamos chegando. Hoje o papo vai ser sobre home office com a minha querida amiga Lani Lucena. Ela vai contar um pouco da experiência dela já de alguns anos, dessa novidade aí que assolou a vida dos brasileiros nas últimas semanas. Então vamos chegando. Oi, Carol, deixa eu dar um oi para você. A Renata. Vamos chegando, pegando os seus lugares, esperando a Alane entrar também. Espero que estejam todos bem nesta noite de quinta-feira, véspera de feriado. Vamos lá, vamos lá. Cadê a Alane? Hoje o papo vai ser sobre home office em tempos de quarentena, como a gente pode se organizar melhor no nosso home office, como ser mais produtivos, mais motivados e, por que não dizer, mais felizes no home office. Oi, Elô, tudo bem? Cadê a Lani que não entra? Como é que tá todo mundo aí? Tem gente que já tá acostumado, né, com home office, que já trabalha com essa modalidade com esse estilo de vida praticamente, né? Que hoje virou meio que geral para muita gente aqui no mundo inteiro, né? Cadê a Lani? Tomara que ela não tenha nenhum problema de conexão, pois esse Instagram tá bem congestionado. Ei, chegou a Lani! Ei. Vou te colocar na sala aqui, na sala, na tela, viu, Lani? Ei, chegou! Vamos esperar ela entrar. Oi, Oi, Lani, eu tô te ouvindo, mas não estou te vendo. ué, não tá me vendo. Não, sua tela. Ah, agora sim, chegou! Seja muito bem-vinda! Seja muito Delícia! bem-vinda! Tomara que eu já, a Nossa Senhora da Internet nos ajude, que não tenhamos nenhum problema de conexão. Vai dar certo, vai dar tudo certo. E vamos ter um Eu papo acho. bem gostoso aqui. Então é isso, meus queridos. Vão chegando, vão se assentando. A minha convidada especial de hoje acabou de chegar, a Alane Lucena. É uma grande amiga que eu fiz aí nesse mundo do marketing digital, da internet. Nós não nos conhecemos pessoalmente ainda, né, Lani? Mas É, já fizemos projetos juntas, já criamos cursos online, já fizemos alguma coisa, mas a gente nunca se viu, né? Nunca te vi, sempre te amei. realmente não. Eu tô vendo aqui a Ainda. Laudiane. É, boa noite, Laudiane. Isso, vai dando oi pro teu pessoal aí também. É uma Bom, amiga também. gente, então hoje temos mais uma edição do Gravando Ideias Live e o tema é home office. Essa palavrinha que a gente está escutando muito nas últimas semanas, né? Como trabalhar em home office, como se adaptar em home office, como dividir as tarefas entre trabalho, família, atividades do lar, enfim. E para conversar comigo sobre esse tema, eu convidei a Lani, que já trabalha com home office já há um bom tempo, e a gente trocando uma ideia, eu falei, vamos conversar sobre isso
Mas assim, a título de passar a tua experiência, já desses anos todos que você tem trabalhado, quais são as dicas, quais são os truques, como que você se adaptou. A Lani, deixa eu só pegar o currículo dela, te conheço desde 2015, né, Lani? Já faz um 2015. tempinho. A Lani é a mãe da Maria Carolina, uma linda menina de 15 anos, essa moça bonita que é a Lani, que deve ter 25 no máximo. Ah, A Lani tem um talento mega especial para escrita. Eu nunca vi uma pessoa escrever tão bem e tão fácil assim. É uma coisa que simplesmente surge assim, do nada assim. É um talento nato da Lani. Então a Lani é escritora e ela é pesquisadora dos benefícios da escrita. Então, além de escrever, ela também ensina as pessoas a escrever. Tem técnicas assim super legais para desaflorar, né, Lani, fazer esse florescer. talento, para florescer, justamente. Além disso, a Lani também é psicanalista clínica e, como ela falou, ela trabalha com florescimento humano. Fala mais um pouco de você, Lani, se apresenta aí pro pessoal e já começa a falar sobre como que você chegou no home office. Vamos lá. Primeiro, boa noite a todos. É muito bom estar aqui a convite da Lu, né? Que já faz um tempinho que a gente não nos falava, mas enfim, a gente sempre na internet, né, tem essa possibilidade de ficar vendo aqui e ali algumas coisas, né? Então já acompanho a Lu há bastante. Eu sou a Lani, né? Eu sou formada em administração, né, na área da administração de empresas. Sou psicanalista. Tenho uma trajetória pelo mundo corporativo aproximadamente mais de 20 anos, na verdade 22 anos, né? E eu sempre acreditei que tudo aquilo que eu fazia no mundo corporativo, aonde naquele momento para mim foi uma escola, né? Eu era muito apaixonada por tudo que eu fazia. Mas aí, sabe, Lu, aquela sensação de que falta algo, né? Então, é tanto que eu sempre tive uma inclinação mais para a área de RH, eu sempre tive uma inclinação pela, pelos recursos humanos, né? Muitas vezes eu até acabava adentrando em setores que não me pertenciam, mas assim, no intuito de resolver conflitos. Então, essa inquietação começou a reverberar, né? Principalmente após o nascimento da Carol. A Carol hoje ela já tem 15 anos, né? Mas para você ver que já tem um tempinho, né? Logo que a Carol nasceu, eu optei por curtir a minha maternidade, né? E eu acho que também, por conta do tempo que eu já trabalhava em empresas, eu tive essa oportunidade. Logo que a Carol nasceu, eu fiquei 6 anos trabalhando em home office, né? Junto com o pai dela. E aí eu acredito que eu acabei me descobrindo nessa área. E daí eu já comecei a fazer tipo um test drive. Logo que a Carol era bem pequena, ainda lembro quando eu ainda era pequenininha, eu ficava com ela numa perna, segurava ela aqui na minha perna e a outra mão no computador, e aí começava a fazer meus cursos. E aí eu sempre fui muito de buscar, sempre estar fazendo cursos. Eu nunca parei de estudar, sempre pesquisando. Então, a minha vida deu uma guinada nesse meio tempo aí. Eu acabei, mudei para várias cidades do Nordeste, acabei vivendo uma separação com o pai da Carol e acabei voltando para minha cidade de origem. E aí, só que esse meu refazer, eu acabei entrando novamente no mundo corporativo. Só que nessa época eu já era uma mãe com uma filha de 3, 4 anos e eu já estava com mais de 35 anos. E aí, sabe aquela neura de que você, Deus do céu, o mercado não vai mais me absorver.
E agora, o que que Só eu você faço? tem essa. É a única mulher do mundo que tem essa neura depois que vira mãe, né? Então, eu comecei a pensar, Deus do céu, o que que eu faço? Eu não, isso aqui não tá bem. E aí, participando de um dos cursos online, um dos primeiros cursos online, se eu não me engano, foi um curso com a Paula Abreu, que na época tinha muito mini curso, né, antes de lançar os cursos. Então, ela fez uma pergunta: aonde você gostaria de estar daqui a 10 anos? Só que na minha mente, essa pergunta, ela se apresentava da seguinte forma: aonde eu não quero estar daqui a 10 anos? E a única certeza que eu tinha é que eu não queria estar ali. Bom, finalmente eu passei mais alguns anos já tentando preparar, né? Tentando me planejar. Aí comecei a fazer vários cursos buscando já a área do autoconhecimento. E finalmente, aos 39 anos, foi onde aconteceu assim, tipo, o pulo do gato. Então, eu decidi sair, pedir minhas contas, sair da empresa e assumir de fato algo que fazia brilhar os meus olhos, né? Eu acabei entrando em contato com a psicanálise, então daí eu já estava fazendo vários cursos, né? Fiz formação em coaching, mindfulness, e acabei utilizando várias ferramentas, né? Eu já tinha uma grande paixão pelo mundo digital. Então, foi aí onde a gente se conheceu lá no Clube dos Impulsionadores, que na época eu acho que era oficinas de aprimoramentos, não era? Final de 2014. Eu acho que E sim, Lani. mais ou menos isso. Então, acabei iniciando uma transição de carreira, onde eu me identifiquei completamente com o mundo digital. Então, não teve jeito. Então, assim, não é que foi uma opção. Eu tive o contato, já tinha tido contato antes, logo que a Carol nasceu, gostei, né? E aí fui ficando. Então, tive o tempo suficiente para desenvolver várias habilidades, né? Concluir a minha formação, começar a clinicar. E hoje eu consigo trafegar nos dois mundos, assim, muito tranquilamente. E hoje o mundo digital, né, os negócios no mundo digital sobrepõem a minha realidade real, né, que é na clínica, no consultório, enfim, fazendo alguns trabalhos de forma presencial. Mas, assim, não me arrependo e eu sempre sou uma incentivadora. Que quem tiver inquietações com o seu trabalho, não tenha medo. Ainda hoje eu conversei com alguém, uma pessoa me mandou mensagem, né, falando que estava exatamente com 39 anos e que Uhum. não estava mais cabendo naquilo que eu estava fazendo. É, e aí, assim, eu sou uma grande incentivadora de que não tenha medo. A idade não significa absolutamente nada diante É, daquilo que você quer desvendar e é algo que você tem clareza. Eu sempre falo, né, que primeiro acreditar no propósito, a coragem e também ter paciência, porque também é. nem tudo são flores. Na verdade, assim, a gente está vivendo um momento de profundas transformações, né? Então, isso é notório, tá todo mundo falando sobre isso, né? O que está acontecendo, enfim. E o home office, ele veio como uma alternativa. Tem uma frase que eu gosto que diz que o alternativo, às vezes, se torna a única alternativa. E foi o que aconteceu hoje, nesse momento que a gente está vivendo, que o home office se tornou a única alternativa. Não teve para onde correr. Aqueles trabalhos e que é a grande maioria
nas empresas, que são os trabalhos mais administrativos, foram todos migrados para casa do funcionário. Então, tem pessoas que já têm essa flexibilidade, conseguem se adaptar, mas tem pessoas que gostam de ir a algum lugar para trabalhar, que gostam de ter rotina, que gostam de todo dia pegar aquele trajeto, pegar o trânsito, pegar o ônibus e ver as mesmas pessoas. Tem gente que precisa disso. Só que de uma hora para outra, todo mundo foi obrigado a se adaptar, ou a maioria das pessoas que estão hoje em casa foi obrigada a se adaptar a esse estilo de trabalho, né? Que ouvindo você falar, eu já começo a refletir ou a concluir para mim que é um estilo de vida. Home office é um estilo de vida, não é só uma opção de trabalho, né? E, e essas pessoas tiveram que se adaptar. Então, é o trabalho, mas também tem todas as tarefas da casa. Quem tem criança como eu tem que se adaptar com as rotinas também da criança. Minha filha tem aula de manhã e aula a manhã inteira, né? Então, na parte da manhã o computador é dela, porque ela está estudando, e a gente tem que se adaptar a toda essa rotina. Então, de uma hora para outra, além da minha carreira profissional, além das minhas obrigações aqui dentro da minha casa, eu também virei professora, também virei cozinheira, de uma hora, tudo ao mesmo tempo agora, e não tem outra opção. Então, aí eu queria te perguntar, diante dessa tua experiência, que você, entre aspas, teve a opção de ir fazendo essa migração aos poucos, né? Passando de uma fase para outra, testou, voltou, foi de novo, gostou, percebeu, não, é esse caminho que eu quero. E para quem não teve hoje esse tempo de mudar essa chave, o que que você traz assim de dicas, de truques, o que que a pessoa pode fazer para ser feliz no home office? É, bom, antes de fala, eu, assim, o que eu tenho observado, né, assim, no cenário feminino, né, eu sei que muitos, assim, a gente não tem como mensurar qual é a parcela que trabalha mais em home office, se é mulher ou se é homem, né? Uhum, Por exemplo, a mulher, ela lutou muito tempo, como a gente fala assim, rasgou o sutiã, a sua independência, né, e conquistar o seu espaço na sociedade, na vida profissional, na carreira, né? Em função disso, até as famílias também ficaram um pouco meio que comprometidas, né, porque há uma espécie assim de muito planejamento para o estabelecimento, né, da família, do número de filhos, enfim. Mas eu tenho percebido que nos tempos atuais, né, a figura da mulher Amélia, ela está reaparecendo, só que de uma forma mais arrojada. Porque se a gente perceber, eu vejo são muitos projetos, né, de principalmente mães empreendedoras. Ou seja, aquela mulher que ela quer ser independente, mas ela quer estar ali no aconchego da família, dando total apoio, né, a filhos, às tarefas do lar. Então, é uma mulher que está muito preocupada com algumas gostam assim de organização, da alimentação, nutrição. Então, assim, em várias áreas, né, as mulheres elas estão procurando já esse caminho do home office para trabalhar em casa, né? E estar mais próximo da família. Então, isso é algo assim que eu acho muito positivo, né? Ver esse movimento. Independente de feminismo e de assuntos assim mais polêmicos, né? Para mim, no meu caso, muitas pessoas falam assim, Lani, e aí, como é que está o isolamento? Eu falo uma coisa para você, que, logicamente, no cenário que nós estamos vivendo, existe esse medo por conta da incerteza, né? Mas a questão de ficar em casa, muito tranquilo. É como se não tivesse acontecendo nada, nenhuma pandemia. Por quê? Porque eu já passei por esse processo, né? Agora, como você falou,
E quem está caindo de paraquedas agora e que vai ter que se adaptar? Aí vai ter um pouquinho de trabalho, de muito mais trabalho. Porque inicialmente você vai precisar se adaptar a uma rotina completamente diferente, né? Primeiro que você tem que ter, você tem que aprender a separar os ambientes. Onde é o seu cantinho que você vai definir para trabalho, né? Primeiro, às vezes as pessoas elas têm ideia de que home office é você ficar de pijama de frente do computador o dia inteiro. E não é. Nada disso. A primeira coisa que eu faço, um dia que eu quero trabalhar, a primeira coisa que eu faço é arrancar o pijama. Porque senão eu vou ficar eternamente ali namorando com um travesseiro e não vou conseguir fazer nada. Porque tem dias que você não tem realmente disposição nem vontade para fazer nada se você não tiver uma disciplina, né? Então, o primeiro, ter um cantinho específico, não precisa ser algo assim muito espaçoso, com muitos investimentos, com mobília. Não. Um cantinho, uma mesa, o que você vai precisar, de acordo com o que você desenvolve. Tem pessoas que trabalham com trabalhos manuais, com artesanato, então precisa ter um ateliê. Então, assim, cada um vai adaptar a sua realidade, né? Tem essa questão da disciplina, que sem disciplina vira um transtorno, porque as coisas começam a se misturar, as tarefas domésticas, filhos, as demandas, e por conta da nossa cultura, que é uma cultura que o home office ainda não é uma realidade, não tem isso inserido na nossa cultura, os familiares não têm esse discernimento de que você, de fato, está trabalhando e que é um trabalho sério. Então, inicialmente, você sofre muito com isso, porque você começa a ver pessoas, assim, bem próximas de você com aquele olho, assim, de desdém, sabe? Será que tá Você quer trabalhando mesmo? trabalhar, você tá afim de trabalhar ou você quer ficar só, sabe, de boa? Então, Ou você tá ali trabalhando e o fulano te chama, não, vem cá, vem uma coisinha. Ah, vamos comigo ali sair, fazer alguma coisa. Ou não, vem cá. Tá todo mundo te demandando ali ao mesmo tempo e ninguém tem pena daquele ser humano que precisa se concentrar, entregar, sei lá, um relatório, responder um e-mail, que precisa se concentrar ali naquele momento, né? Então não é só a função não, da pessoa, né? Também tem que envolver os outros participantes aí da casa. é, precisa ter organização, né? Se for uma pessoa também que tenha dificuldade de se organizar, é, a princípio vai ficar um pouco perdido, porque muitas vezes, assim, o que que diferencia? No ambiente de trabalho, né, no mundo corporativo, na empresa, você sempre tem, às vezes você trabalha em setores compartilhados. Então, às vezes, aquela tua bagunça, ela acaba se salvando porque sempre tem alguém ali que está te ajudando de alguma forma. Seja o chefe, ou enfim, alguém que está ali para te ajudar. E no home office, não. Você só tem você para contar, né? E se for um home office ligado a uma empresa, você, de certa maneira, você está subordinado e você tem que cumprir, né, o seu horário. Então, você não pode, em hipótese alguma, misturar as coisas. Esse apoio da família, né, fazer com que as pessoas elas compreendam que você está trabalhando. Então, no início, hoje eu não preciso mais fazer isso. Mas no início, eu tinha uma plaquinha que eu colocava na porta e falava, olha, estou trabalhando. Em obras. É tanto que eu sempre fui mais noturna. Por quê? À noite, mais silêncio, o telefone não toca, eu desligo as notificações. Então, assim, eu tinha vários truques que eu fazia inicialmente, como, por exemplo, trancar o meu celular numa gaveta, para que eu me concentrasse em um trabalho que me demandava mais foco ali, concentração. É importante também
você montar um local, você decorar o seu local, por mais simples que seja, né? Eu, pelo menos assim, eu sou viciada em papelaria, então eu tô sempre comprando canetinha, arrumando, para que aquele ambiente ele se torne sempre mais agradável, né? Eu, assim, sou muito apaixonada por tudo que eu faço. Então, mas tem pessoas que às vezes ainda estão no home office, mas fazendo algo que não é exatamente aquilo que ela quer, né? Então, é importante também tornar esse ambiente o mais agradável possível, né? Você tá e ter hora para se alimentar, ter hora para o cafezinho. Por exemplo, como você está a poucos metros da geladeira, muitas vezes, então de repente aquela pessoa tem uma dificuldade com o peso, ou tem, sabe, não se entende muito bem nessa área alimentar, então, de repente, aquela pessoa ela pode ser ansiosa, vai estar querendo comer mais do que o normal. Então, tem que ter, assim, uma disciplina também com relação a, o próprio gerenciamento daquele ambiente, né? Olane, e como é que você trabalhou, como você, enfim, resolveu a questão do, ou talvez você não se sentisse assim, mas é o que eu vejo algumas pessoas reclamarem, do isolamento, né, de se sentir sozinho. A gente está falando agora de pessoas que estão com a família, né? Então, os filhos, ou os pais, ou os cônjuges, enfim. Então, tem ali o ambiente familiar compartilhando o mesmo ambiente. Mas tem pessoas que são sozinhas e que às vezes a única ou a alegria do dia era poder sair para a rua, ir para algum lugar para se socializar. E agora nem isso eles estão podendo fazer. Como é que você vê assim essa questão do isolamento e do tédio? Eu vejo muitas pessoas reclamando, ai, tô entediada. Tem uns memes na internet, assim, as pessoas fazendo umas coisas assim bem ridículas, né? Depois de, sei lá, 14º dia de isolamento, sei lá, tô inventando umas coisas assim, nada a ver. Mas como que você lidou com isso? Você teve problema com isso? Precisou lidar com isso? Como é que você Não, vê assim, essa como eu falei, questão? no meu caso, a questão do isolamento, eu acho que o que mais incomoda é a sensação de não saber quanto tempo vai durar. Eu acho que esse é o verdadeiro estresse de todo mundo. Porque se fosse algo que tivesse um prazo, você vai ficar 30 dias e vai resolver o problema, você vai poder voltar à sua vida normal. Mas, assim, infelizmente, a gente tem uma disseminação muito grande de informações, né? Onde acabam realmente deixando as pessoas muito ansiosas, né, amedrontadas, né, apavoradas. E muitas vezes eu fico imaginando, quem tem um certo equilíbrio emocional já se sente abalado. Pessoas que um diagnóstico, por exemplo, de transtorno de ansiedade, né, a ansiedade às vezes no nível severo, por outras comorbidades, depressão, toque. Assim, tem uma série de coisas, né, que para algumas pessoas realmente está sendo um fardo emocional muito grande e que de fato a gente não sabe como que isso vai se comportar durante esse isolamento, que a gente não tem uma data para acabar, né, até quando vai se estender, né, e a gente não sabe como vai ser o depois. Vai necessitar ter uma manutenção, porque eu acredito que as nossas vidas serão mais como antes. A gente vai ter que se reinventar, né, de várias maneiras. E também, assim, várias coisas, né, positivas, ser a partir disso que todos nós estamos passando, né? Apesar de pessoas ter esse medo de ficar doente. Eu, por exemplo,
quando eu viajei, eu estava em Niterói. Niterói começou com 2 casos, né? E aí já ficou assim aquela sensação, nossa. E aí eu ia comprar minha passagem pro dia, comprei para o dia 15. E o dia 15 foi justamente a data que, assim, antes do dia 15 foi uma coisa totalmente diferente. Do dia 15 em diante, a velocidade com que as coisas começaram a acontecer foi, assim, gigantesca. E aí, por mais que lá em Niterói, a gente sempre é muito caseiro, a gente não estava saindo muito de casa, independente do vírus. A gente tem uma vida mais caseira, então eu sabia que eu não tinha problema nenhum com o vírus até ali. Mas aí, quando eu precisei passar por 3 aeroportos, todos três, pessoas com máscara o tempo inteiro. E aí, assim, até chegar na minha cidade, né? Onde, assim, tem uma mãe que é idosa, a minha filha, e que eu estava desde dezembro sem vê-las. Imagina você chegar e você não poder abraçar. Você está morrendo de saudade, você chegar e não poder abraçar. E você saber que você, por responsabilidade, porque você está vindo de área de risco e que na cidade que eu cheguei não tinha casos ainda, eu cumpri certinho os 14 dias sem tocar em ninguém. E eu tive ainda uns 2 dias onde a cidade aqui ainda não tinha fechado o comércio. Então, muito rapidamente, independente do cansaço, eu já fiz uma lista de tudo que eu imaginava que eu ia precisar, pelo menos durante 15 dias. E aí já fui direto para o comércio para tentar comprar tudo que eu precisava. Uhum. E aí, aqui na casa da minha mãe, a gente eu divido o quarto com a minha filha, né? E ela tinha acabado de se curar de uma gripe comum. Ela ainda foi para a escola uns 2 dias e aí já tudo foi suspenso. E eu fiquei esses 14 dias dormindo no corredor, em um colchão, no chão, sendo picada por um monte de bichinhos que ficam na luz, porque a gente aqui está já entrando na transição pro, assim, meio que inverno, né? Então tem muito. Então, assim, eu fiquei 14 dias pagando vários pecados, sabe? Então, a primeira e a segunda semana foram, assim, dias muito tensos, porque imagina você, né? Início de ano, de semestre, eu retornando, tendo assim vários projetos para colocar projetos no consultório, na clínica, várias coisas que eu queria implementar. A gente mudou de prédio, clínica nova, tendo que colocar mobília, enfim, uma série de coisas, e aí pegar todos esses projetos e engavetar. E aí falou assim: agora só sobrou home office. Não tem outro jeito. Então, graças a Deus, esse período passou, né? E aí, logicamente, no final, né, eu descumpri, eu falei assim, não, Carol, não dá, vamos nos abraçar, porque eu não aguento mais. Você é muito disciplinado, Anne. Você é muito disciplinado. O carinho que a gente tinha era tocar os pés. Ficava tocando os pés uma da outra. Nossa, sério. Mas aí, assim, eu procurei cumprir isso com muita responsabilidade. E aí, assim, a gente tá super tranquilo, né? Aqui somos 4, né? O meu irmão, ele precisa trabalhar, porque ele trabalha com gás, né? De cozinha. Então, ele trabalha numa distribuidora de gás. E então ele precisa sair todos os dias e cumprir o horário dele. Inclusive, está trabalhando até mais, não é nem horário reduzido, é a mais. Mas a gente já implantou assim, todas as medidas
possíveis aqui dentro de casa, né? E tá tudo tranquilo, né? Graças a Deus. Mesmo sabendo também que Pernambuco, né, tá com um índice de letalidade bem alto, né? 13, mais de 13%. É, mas, enfim, é, é, é um pouco É, angustiante, mas o que é alternativo virou a alternativa, né? E eu não, acabei não comentando no começo, a Lani, ela, eu posso falar que você é uma espécie de uma nômade digital? Talvez? nômade. Não, Tá. talvez não, né? É Não, porque a Lani agora ela tá falando lá de Salgueiro, no Pernambuco. É isso, Lani? Quase Salgueiro, divisa com. Salgueiro é interiorzão de Pernambuco, sertão central, né? E só que assim, eu tenho uma vida dupla. Isso que você faz. Porque, e o que te fez, né? Como o home office te proporciona levar essa vida que você tem hoje. Exatamente. A única coisa que o meu amorido, ele sempre fala, né? Porque assim, desde o início, uma das minhas, que eu sempre falo, né? Que ela é minha madrinha no mundo digital, que é a Paula Quintão, né? E aí ele sabe que eu sigo, que eu faço parte do clube, dos impulsionadores, quase todos os anos. Acho que já são 4 anos participando, acho que está no 7º ano do clube, né? Onde eu. A Rafa Tavolara, eu acabei de ver que ela entrou aqui. Ela Não sei se. entrou. Oi, Rafa. Um grande abraço para ela, tá na Itália. Então, ele sempre fala assim: eu só não quero que você vire uma Paula Quintão. Você não vira uma Paula Quintão. Ele sempre fala isso, né? Mas, assim, eu acho um privilégio, como, por exemplo, se eu quiser ficar 6 meses viajando, entendeu? Eu tenho como viajar tranquilamente. Por exemplo, eu fui em dezembro, fiquei dezembro, janeiro, fevereiro, voltei dia 15 de março. Você estava em Para Niterói, no Rio de Janeiro, né? Niterói, isso. E aonde eu estiver, né? Eu faço eventos presenciais, eu faço eventos online, existem as plataformas, né? Por exemplo, eu acho tão bonitinho quando, às vezes, eu recebi algumas vezes, né? É, muitas vezes, na verdade, é, pessoas assim, parabenizando a equipe. Eu falei, que equipe? Como assim? Por quê? Eu cuido do meu site, aliás, dos dois sites, das redes sociais. É, então, eu também, com certeza, não é uma virtude, mas eu sou muito perfeccionista com as minhas coisas, né? Eu gosto de cuidar das coisas pessoalmente. Então, até assim, de um tempo para cá, tem coisas que não tá mais cabendo dentro disso, né? Obviamente, muitas coisas eu já comecei a me liberar mais e terceirizar para outras pessoas, né? Mas eu gosto de acompanhar, né, os clientes, de estar sempre em contato. Outra coisa importante também é você separar o horário. Por exemplo, eu trabalho por blocos de horários, né? Então, e são blocos que são móveis, não são horários fixos, né? Cada pessoa, logicamente, vai adaptar de acordo com a sua realidade. Mas, por exemplo, tem dias que se eu estiver disposta, tipo, de 10 à meia-noite, então eu pego de 10 à meia-noite, eu vou atualizar um site, ou então eu vou responder e-mails, ou então, pronto, hoje eu não tô querendo ver isso aqui, eu vou ficar fazendo uma outra coisa, vou ler um livro, vou ver um filme, enfim. Então, eu transfiro aquele bloco de horário, se não for uma coisa que eu precise ter uma data determinada para dar um feedback, um retorno, então eu transfiro para de manhã. Então, por exemplo, hoje eu quero dormir até 11 horas. Eu adoro dormir. Então, eu durmo tranquilamente. Tudo é muito programado. Se eu preciso viajar em dezembro, como sempre eu viajo em dezembro para o Rio. Então,
a partir de outubro eu já começo a reduzir o volume de trabalho, eu já começo a me desconectar de algumas coisas, já começo a programar outras coisas que não precisem da minha ação quando eu estiver lá nas minhas férias, digamos, né? Então, eu sempre trabalho com planejamento, né? E os planejamentos são sempre, tipo, um planejamento grande, anual, aí eu divido em planejamento semestral, trimestral, se for o caso, mensal, e aí eu vou esmiuçando isso em pequenas metas. Então, e logicamente, a escrita, ela é fundamental, né? E a escrita, para mim, só funciona se for escrita, escrever mesmo. Não é escrever em aplicativo, nem em computador, nada disso. É escrita, é escrever mesmo. Porque eu acredito muito que a escrita, ela é o primeiro passo que ajuda você a materializar as suas metas, os seus sonhos. É a primeira coisa concreta que você faz, entendeu? Então, é isso. Mas o home office, ele te trouxe essa possibilidade, né? Por mais organizada e disciplinada que você seja e até perfeccionista, ou seja, você consegue organizar bem o seu dia, a sua semana, o seu mês, mas você não tem essa rigidez de estar naquele lugar, naquele horário, você consegue ter essa flexibilidade para moldar o seu trabalho de acordo com o seu dia. Você não vai deixar de fazer o que precisa fazer, só que você não vai fazer das 8 às 5 ou das 9 às 6, né? E também não só aí em Salgueiro, ou em Niterói, ou em qualquer parte do mundo, né? Então, você não está fixa em um local. E se você não tivesse desenvolvido essa habilidade para se trabalhar em home office, que é na sua casa, num quarto de hotel, ou num coworking, não precisa ser necessariamente em casa, né? Você pode se adaptar em qualquer local para se trabalhar. Opa, me escutou? Deu uma travada, mas eu entendi. Entendeu, né? Então, assim, Exatamente. eu não sei se você concorda comigo, se além da disciplina, que quem tem disciplina, beleza, vai mais tranquilo. Quem não tem vai precisar se descobrir nisso. Mas também essa facilidade para se adaptar. Só que também é assim, Lu, aquelas pessoas que querem algo imediato, assim, eu não estou falando sobre home office, mas assim, um pouco de home office com o empreendedorismo digital. Que às vezes Uhum. muitas pessoas, para não confundir uma coisa com a outra, eu sei que elas estão interligadas, mas para deixar claro uma coisa. Se a pessoa vai querer abandonar o lado profissional, presencial, empresa, com aquela relação de patrão e tudo mais, imaginando que você vai ser empreendedor digital, que você vai ter o seu home office, né? E que você vai ter resultados assim imediatos, não, é um passo a passo. Existem níveis, camadas. São níveis que você, por exemplo, várias coisas você vai conquistando a sua autoridade. Você lembra daquela época que tinha as landing pages que você colocava Uhum. uma isca, a pessoa ir lá, tirar o seu e-book, entrar no e-mail, Isso, você dá 1 milhão de e-mails para a pessoa, tadinhas. sim, sim. Hoje, eu ainda tenho o Mailchimp, porque tem as páginas, né? Os dois sites, que é o vivasuaessência.com e o psiqueanalise.com. Mas eu quase não mando e-mail mais para ninguém. E aquelas pessoas que estão lá, eu sempre falo assim, que elas são aquelas que mais me suportaram, porque elas tem pessoas que estão lá desde 2014, basicamente. Então elas suportaram todos os meus lançamentos. Lançamentos com erros, lançamentos com FL na veia, muitas vezes acho que até spam.
entendeu? Porque SL é você fórmula de lançamento, né? daquele tempo, né? Então, tem pessoas que realmente, porque também tem um momento que você, quando está nesse mundo, você fica meio que, como as coisas não acontecem na velocidade que você deseja, você começa a se questionar: será que o que eu faço as pessoas gostam? Sabe? Você começa a entrar num dilema. Será que é isso? Será até mesmo questionar se esse é o seu propósito, porque você fica muito naquelas de ser validada por alguém. E não é assim que funciona. Se você acredita na sua mensagem, na sua entrega, não desista. Vai, continue. É plantio, plantio, plantio. Eu comecei em 2014, mas eu só vim ter resultados positivos em 2017. Então, não é para qualquer um. Principalmente aquelas pessoas que fazem coisas orgânicas, que não tem muita grana para investir. Porque às vezes você vai para o mundo digital com todo aquele gás, aí você começa a comprar um monte de planos caros, de ferramentas, você vai logo para o mundo pago, mas aí você está completamente despreparada para ter esses aprendizados, porque os aprendizados eles só vêm com os erros. Não tem como você seguir um guru da web que vai te dar o caminho das pedras. Entendeu? Por mais que venha com a receita de bolo, se você não souber fazer ali a mexer esse bolo, você não vai. Entendeu? Você vai se frustrar muito cedo e vai desistir. Então, muitas pessoas, né, começam a criar vários produtos, né? Tem 1000 produtos. Eu já fiz isso. Eu tinha um produto disso, daquilo outro, e acabava que eu não conseguia nada. Entendeu? E aí, assim, você tem que ter foco, você tem que ouvir o seu público, né? Então, assim, mas eu não vou querer enveredar por isso, porque vai acabar desfocando do assunto que é home office. Sim, sim. Mas pode ser um assunto para uma outra live. Sim, é que eu imagino também que eu estou olhando também o tempo que já foi quase uma hora já de conversa. O tempo passa muito rápido, né? Mas é que assim, a gente também está vivendo um momento que, além das pessoas terem sido pegas de surpresa de uma hora para outra, eu tinha minha rotina bonitinha estabelecida e de repente eu tô me vendo assim, eu preciso me adaptar a esse novo. Tem gente que não está gostando, que não está se adaptando, que está se sentindo isolado, entediado, mas tem gente que está provando uma coisa diferente e que está gostando e que está começando a repensar se será que o que eu tinha antes realmente era o que me fazia feliz, era o que realmente. Ou será que Gente, essa vai coisa de trabalhar despertar. em casa, fazer o meu horário, de ser o protagonista aqui da minha história? E se eu fosse por esse lado? E se eu começasse a pensar num negócio próprio, trabalhar pela internet? Não sei. Então tem muita gente hoje que está nesse processo de se reinventar. Tem aquelas Descobrir. pessoas que claro, já estão no processo, que estão sem trabalho, que pela necessidade estão precisando se reinventar e a ferramenta, trabalhar em casa e as ferramentas digitais estão aí para dar todo esse suporte, mas tem gente que nunca pensou isso na vida e de repente está começando a ter esse gostinho, né? Então aí eu te pergunto, será que a gente pode dizer que home office ou o empreendedorismo digital ou trabalhar em casa, nem não necessariamente ser um empreendedor digital, mas me tornar uma empreendedora, como você falou, o artesanato, mas eu tenho que aprender a vender isso online, né? O home Fazer office ele isso. acaba se tornando um estilo de vida, você não acha? Sim, assim, esse movimento ele já existia. Só Uhum. que é um processo lento, muito lento, porque as pessoas elas têm medo. E aí, assim, a gente sabe que é na crise que a gente, querendo ou não, a gente tem que se redescobrir de alguma maneira. Então, todo esse cenário que está acontecendo, né? Volto a dizer, infelizmente, com muitas dores, né?
a gente está perdendo muita coisa, muitas pessoas, isso é horrível, né? Mas isso acelerou esse passo, essa velocidade com que o mundo, né, globalizado, moderno, né, as pessoas elas sentem uma necessidade mais de coisas mais personalizadas. Elas, eu percebo muito, por exemplo, os cursos que eu crio, aqueles cursos que tem aquele, tipo, um curso extenso, sabe? 3 meses, 6 meses. As pessoas elas querem coisas mais pontuais. Elas querem ir lá na dor delas e resolver aquilo ali, entendeu? Sem ter, sabe, uma coisa que. Até porque tudo está muito rápido, né? Então, por exemplo, às vezes é muito mais fácil você fazer um curso de 30 dias, onde aquela pessoa vai estar todos os dias ali, pegando na tua mão, te ajudando, do que você fazer um curso de 6 meses sozinha e depois você às vezes não chega nem na metade, entendeu? Procrastina aquilo tudo ali e aquilo ali não te ajudou em nada. Então, coisas mais pontuais, mais diretas, né, e que dê resultado. Então, eu acho que ter essa possibilidade é assim, é fantástico, né? Então, quanto mais a gente puder alcançar pessoas, por exemplo, o projeto que eu foquei ano passado, porque antes eu ficava tirando para todos os lados, né? Às vezes até tive que desconstruir alguns pensamentos para poder, assim, não, estou pensando em me esvaziar, vou me esvaziar de tudo, vou me esvaziar dos cursos, vou desapegar do que eu não estou precisando, e aí eu vou me focar num projeto e é o que está dando certo, entendeu? E você consegue atingir mais pessoas, você tendo essa disponibilidade de. Acho, acho que o segredo está na interatividade. O Matheus está falando É o aqui. Meu amigo lá Matheus Marinho. Recife, trabalhei com ele na Antártica, nos anos 2000, eu acho, por aí. Foi ontem. Um grande amigo. Conhece a minha história, eu conheço a história dele. Então, é, isso, conhecer a pessoa, né? O teu público, ter essa interatividade, né? Você interagir, você tá ali prontamente para responder, para solucionar. E não só quem está lá na ponta está aprendendo, você também está ali todo dia se reinventando, você está aprendendo todos os dias. Isso é que é o bacana. Né? Então, eu acho assim, muitas mudanças, muitas. Outra coisa também que eu ia frisar, até mesmo assim por essa crença de que a gente às vezes não dá o valor necessário para algumas coisas, até o ano passado eu não ficava muito comparando o meu trabalho presencial com o meu trabalho online. Eu sempre achava que o presencial ele superava o online, que o online não era ainda sustentável. Só que aí quando eu fiz uma puxada assim anual e eu comecei a descobrir que em 2018, 2019, os meus ganhos com o meu trabalho digital são maiores do que o meu trabalho presencial. Isso já é uma realidade. E aí, assim, você não precisa ter custo, deslocamento, mais tempo com a família. Às vezes eu fico igual o Jornal Nacional, né? Só daqui para cima, não precisa gastar, investir na parte de baixo. Logicamente, a gente precisa investir em É, algumas coisas. Mas, assim, você economiza muita coisa com o home office. com E aí, certeza, assim, com você vai certeza. poder investir nas coisas que valem a pena. Eu percebo também, eu tô em home office desde o dia 19 de março e eu tirei meu carro da garagem 2 vezes até agora. Então, o gasto com combustível está sendo quase zero. Lavar roupa também. Nossa, em média, eu lavava 2 dias da semana, umas 2 maquinadas por dia.
eu tenho uma filha pequena, tenho o uniforme da escola e tal, e Curitiba, quando faz frio, daqui a pouco começa o frio, não as roupas não secam assim tão rápido, então tem, enfim. Assim, eu tô fazendo uma maquinada por semana. Uma vez na semana, uma maquinada. Então a gente também não tá gastando com roupa. O que a gente gasta, claro, ainda não chegou a conta de luz, ainda não chegou a conta de água, né, tô cozinhando mais, né? Tô até me surpreendendo como enquanto cozinheira faço o básico, mas assim, né? Tô cozinhando. E o tempo de qualidade, eu não posso dizer que ainda é um tempo de qualidade, mas o tempo que eu fico com a minha filha, e hoje são 24 horas por dia que eu estou com ela, e está sendo assim, eu acho que o maior prazer de tudo isso, porque as minhas contas, eu trabalho o dia inteiro e ela fica na escola também o dia inteiro, ela entra às 7:30 da manhã e eu consigo pegar ela quase 7 da noite, então, e ela tem que dormir super cedo, porque no outro dia acorda cedo para estar na escola. Então, sei lá, por dia, máximo umas 3 horas por dia que eu conseguia ficar com a minha filha. Agora eu tô com ela 24 horas por dia. É cansativo, é puxado, né? Para quem tem criança, família em casa. Eu às vezes me sinto bem exausta, mas eu estou muito feliz nesse sentido de estar próximo dela, poder estar acompanhando, poder ouvir a Você gasta professora dela dando energia. aula para ela e vendo ela. Foi muito interessante hoje ela interagindo com a professora e respondendo e não sei o quê, coisas que você não poderia ver numa condição, né, Sim. normal, assim. Eu nunca ia ver ela tendo aula mesmo ali com a professora, e ela interagindo e falando, eu fico olhando para aquilo. Eu falei, meu Deus, que coisa. Então, esse é o lado bom, assim, que dá prazer em estar em casa, sabe? Pelo menos na minha posição enquanto mãe, né? Então, cada um tem a sua realidade. Mas esse é um ponto interessante para o home office. É, quem aí está se sentindo isolado, entediado, encontrar esses momentos de prazer, né? Esses momentos de prazer em curtir a sua casa, curtir esse momento, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Então, como a Comigo, gente consegue ter esse prazer, né? assim, eu fico impressionada com a quantidade de coisas desnecessárias que a gente tem. É incrível. Deus do céu. Aham, A primeira coisa que eu pensei, Deus, eu não vou mais comprar roupas por um bom tempo. aham. Né, desde o dia 19 que eu não uso salto, eu não sei se eu vou conseguir usar salto de novo. Só que assim, eu estou me arrumando em casa, né? Eu também não estou. Por exemplo, no sábado passado, né, eu fiz a minha unha, fiz tudo que eu tinha que fazer, que era a minha rotina básica de todo sábado. A minha filha olhou assim e disse: Mãe, vai para onde com esse vestido longo? Eu falei: Ué, vou ficar em casa, vou preparar o jantar. Então, Então, é rir dessas coisas, né? É sentir prazer nessas coisas, é se descobrir nesses momentos, não achar puto, que tédio, que saco, não sei o quê. Sair desse modo de reclamação, né? e até porque você também, assim, até, por exemplo, como você está evitando sair, né? Porque eu sei que tem uma galera que, como não suporta isso, fica achando que o supermercado é um shopping, por exemplo, é para passear. Então, todo dia vai lá comprar algo, porque não aguenta ficar em casa, né? Mas, assim, de forma consciente, a gente procura, eu procuro ir ao supermercado no máximo 2 vezes na semana, no máximo, aprendendo a conservar alimentos, por exemplo, eu congelo o pão, todo dia eu como pão Denise, quentinho. deixa eu só te cortar um pouquinho, daqui a 24 segundos vai cair, mas aí fica aí que a gente volta, tá? Aí a gente volta. Tá Daqui bom. a, daqui a 15 segundos, 14 segundos, mas pode continuar falando. Tá bom. Então assim, tem esse lado bacana, né, de você poder se programar melhor, diminuir o